Boas-vindas, viajantes das galáxias. Vocês acabam de aterrissar em mais um episódio do Código 42, o podcast que busca as respostas para as questões mais fundamentais da vida e do universo de quem pilota o seu próprio negócio. Eu sou a Mirna. Eu sou o Cris. E você está convidado a pegar uma carona nesse próximo papo. Aperta os cintos e não entre em pânico. Ele conseguiu aliar criatividade, inovação e tecnologia, tudo num só lugar. Isso porque ele entendeu que experiências imersivas geram memórias inesquecíveis, não só para quem produz, mas para quem também é impactado. Afinal, no caso do nosso viajante, já são mais de 18 anos de mercado. E não bastasse tudo isso, ele é CEO da Criativa, papai do Henrique e da Júlia e fã de carteirinha do Ayrton Senna. O palco é seu. Vini Revite. Boa tarde. Você gostou, né? Pô, demais. Eu me emocionei. Que Cara, amor. tem uma parada do Senna que... Puta, eu sou fãzaço mesmo do Senna. E dá pra ver, porque você coloca bastante isso no seu perfil, você faz questão de enaltecer tanto o esportista como quem foi ele como ser humano, né? Sim, ele era demais. Tem um post no meu Insta, eu não sei se tá lá ainda ou se eu tirei, mas... Tinha um advogado do meu pai que, na época, a Mastercard fez um plástico do Senna. Uhum. E quando venceu o plástico, ele me mandou por correio. Ele era do Rio, me mandou por correio e eu tenho esse cartão guardado até hoje. Que massa. Cara, que incrível. Fanzaço. E me fala uma coisa, Vini. Para quem, pela sua apresentação... Já deu para entender que você trabalha com um universo ali bastante criativo, inovador, realmente para trazer experiência. E hoje a gente sabe que o mercado ele vem buscando cada vez mais isso. Só que você, como core ali, nem sempre foi da área. Na verdade, você é da área de tecnologia. E aí você veio parar nessa parte do audiovisual. Exato. Conta pra gente como é que foi a sua trajetória para empreender dentro desse cenário. Eu caí literalmente de paraquedas, né? Então, sempre fui da área de tecnologia, entre várias outras coisas que eu já fiz na vida, mas foi para ajudar dois grandes amigos, né? Então, foi assim que eu fui parar na área de audiovisual. Então, no início da pandemia, o Maurício e o Fábio, cara, evento da Carol Cantelli montado, e o Dória fez o anúncio de que não podia mais ter nenhum evento com aglomeração de pessoas. Teve que desmontar tudo. E eles se viram numa situação de, putz, e agora? Porque a gente, né, mata um leão por dia, praticamente. Me ligou, pensou nos contatos ali, o Vini montou um estúdio lá, tal, tinha umas câmeras, algo parecido assim. Cara, precisamos da sua ajuda. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu falei, cara, total, porque eu tenho equipamento de estúdio, podcast e tal, e vocês fazem grandes eventos, então vamos montar um estúdio bacana. E aí, dali, não parei mais. E, Vini, esse estúdio que você tinha era uma coisa que você já atuava na área ou era uma coisa mais just for fun, porque você gostava? Você é ligado à tecnologia, então imagino que para você ter esses equipamentos vá para além do seu ofício, também é um interesse seu. Foi pura curiosidade, foi um hobby inicialmente, lá na escola. Então, quando a gente fala da Forbios, que foi uma empresa que eu fundei de tecnologia, em 2016 eu já tinha a mentalidade de, cara, preciso gravar, né? Mas eu sempre fui um cara de back, nunca fui o cara de front, então eu não dava treinamentos, né? Eu realmente fazia gestão. E aí eu falei, comprei uma câmera, comprei a segunda, a terceira, um mic aqui, outro ali, começamos a montar um estúdio, eu falei, cara, preciso gravar. Então, um dos motivos da minha saída, inclusive, né, quando eu resolvi migrar totalmente de área, foi também por isso, porque em 2016, eu já tinha esse planejamento. E quando veio a pandemia, se nós tivéssemos seguido realmente o que eu tinha desenhado, cara, tinha nadado de braçada naquele momento ali. E aí acabou que a gente não utilizou o estúdio para gravações de cursos e tal e tudo mais. Veio a pandemia também e tudo, mas começou como um hobby. E aí, pô, eu lembro quando eu comprei meu primeiro drone
E eu sempre gostei de tecnologia, então eu fuço em tudo e, cara, preciso implantar, quero ver como que funciona. É curiosidade. E aí... É interessante isso que o Vini traz, né, Cris? Porque a gente já entrevistou aqui vários empreendedores e é muito interessante como as histórias, elas de alguma forma, mesmo que diferentes, elas se repetem. E a gente até já falou isso outras vezes nos bastidores, que é um interesse seu que vira de repente um negócio, mas para além disso, você cita outras duas pessoas hoje que são os seus sócios e que você também apostou na ideia. Exato. Então, teve um lance de olhar para isso e entender que tinha um futuro dentro do que vocês estavam trazendo e eles também trazer a expertise para dentro de um lugar muito pequenininho, que é um estúdio de podcast, mas que conseguia, naquele momento, reverberar para outros lugares e dar outras vozes e, enfim, ter outras ramificações. Interessante, né? Eu brinco, é a ousadia e as trajetórias, elas estão correndo aqui, ó, no mundo de forma paralela. Total. Né? E aí, quando você tem essas convergências, provavelmente você teve complementariedade para construir o que é a Criativa hoje e do lado deles, né, vocês casaram. E eu fiquei com uma curiosidade quando você falou de 2016, você despertou essa necessidade baseada no que você viu de tendência, olhando para frente, pelo padrão do que você consumia. De onde saiu essa visão lá? Tipo, cara, preciso ir para essa linha, sabe? Eu sempre falo de detalhes, né? Então, quando eu comecei a empreender com a parte educacional, eu vi ali os alunos em sala, porque era um modelo muito tradicional. Então, eu montei uma escola de TI, a gente fala de tecnologia, a gente quer inovar, mas eu estou aplicando algo num modelo tradicional. Cara, entendi. Vem cá, sala de aula, aquela coisa, né, interação com o professor e tal. Eu falei, putz, a gente precisa inovar de alguma forma. E eu sempre tive um olhar muito para frente. Então, eu sempre tento, em tudo que a gente faz, olhar sempre lá para frente. Na verdade, foi um tiro certo, mas não por uma tendência de mercado, mas por uma visão no sentido de preciso fazer alguma coisa diferente. Pô, vou gravar. Vou gravar porque eu fui de TI e a gente é como médico, a gente é médico de máquina. Então, não tem horário, não tem nada. A gente trabalhava, virava noites e noites. Eu cheguei a ficar 3 dias dentro do escritório, uma vez que eu não sabia nem quem eu era. E aí eu falei, pô, se eu gravar, o cara consegue assistir no metrô, né? Aí você replica uma coisa que até então era só você que estava falando, né? E aí você passa a ter multiplicadores daquele conhecimento. Exatamente. Interessante. E você aumenta também o seu ticket, porque, putz, o cara não precisa mais separar a agenda, né? E tudo mais. Não preciso formar uma turma para entregar um treinamento. Então, eu consigo gerar uma receita recorrente. Depois veio os modelos de assinatura, que naquela época não tinha. Você queria vender normal. Né? Pontual. E interessante ouvir da trajetória, porque indiretamente você estava dentro desse grande ecossistema de educação. Né? E quando a gente fala dos eventos, hoje a Criativa, muita gente não sabe, mas a Criativa está ali envolvida nos grandes nomes que a gente tem hoje do digital, do que você vê. Geralmente, né, Vini, quando a gente olha para um evento e fala assim, cara, tem dedo da Criativa aqui. Que estrutura fantástica. Tem dedo. Às vezes eu vejo eles postam, né, projetando as telas antecipadamente, como que vai ficar o efeito de experiência no evento, e é incrível. E aí uma curiosidade que eu tenho, como é estar no bastidor, sabe, de grandes eventos, porque muitos são momentos aguardados para quem realiza aquele evento, para quem vai ali assistir e busca a experiência. Como é, cara, participar dessa jornada, sabe? Cara, é uma responsabilidade muito grande. Existe todo um planejamento do expert e ele está aguardando aquele momento. Tá chegando uma galera de todos os lugares do país, às vezes de fora, e você não tem como errar. Então você tem aquela janela para fazer toda a montagem e entregar, e tem que entregar o melhor. Então, até porque a pessoa que está recebendo essa experiência, ela vai ter um corte, uma fotografia dali, né? Exatamente. É aquela máxima, né? Quem vê close não vê corre. Eu acho que reflete muito dessa sua experiência nos bastidores, né? E é muito legal, porque assim, é uma correria, literalmente, é tudo de, cara, em cima da hora, né? Porque por mais que a gente planeje, tem muita coisa que acontece em cima da hora. E aí a gente tem que estar preparado para contornar, para entregar, para resolver um problema de gerador, né? Estávamos juntos lá em Campos num evento. Eu nunca mais, menina, olhei um evento da mesma forma como eu sentei do lado desse cara.
Que loucura. Como consumidor, eu ia no evento e falava, que massa, que legal. Tranquilo. Aí uma vozinha aqui. Cara, você notou aquele negócio da luz? Eu, o quê? Aí, agora sim. E aí eu comecei a olhar para os eventos sobre uma outra perspectiva. Porque, pô, ele sentou do meu lado, eu fui, cara, que massa. E aí a gente estava no evento em conjunto, super legal e tal. E obviamente não vou contar a história inteira, mas só sei que, porra, caiu a energia, gerador e foi um algo que poderia impactar, né, no evento como um todo. Sim, e aí tem esse desafio também. Porque além de você entregar tudo, montar toda a parada, a equipe é muito grande, né? Eu vou fazer um evento do Joel, por exemplo. Cara, 6.000 pessoas, tal, é muita coisa. Então você tem não só criativas, tem que trabalhar em conjunto com outras equipes. E se eu não entregar o meu máximo, eu vou prejudicar o trabalho de alguém e a mesma coisa, né, é o contrário. Então, a marquinha tá lá, criativa, né, na camiseta da equipe. Quem tá comandando o evento é a criativa. Então, quando acontece um problema como esse, que muitas vezes nem é um problema da criativa, a nossa marca é diretamente impactada. Você sabe, Vini, que isso que você está falando, eu pude sentir na pele, obviamente em dimensões infinitamente menores do que você sente. No começo desse ano, a gente patrocinou a Gramado Summit e foi a nossa primeira vez em um evento. A gente tinha lá um stand muito legal, enfim. E eu não tinha dimensão da proporção de trabalho que dá pensar nesse evento numa escala micro. Então, imagina numa escala macro. Então, até uma das coisas que a gente ouviu muito, nossa, vocês estão em todos os lugares, porque a gente tinha um stand lá de 10 metros quadrados, mas o que eu tinha falado para o meu time, né, que a gente fala muito da comunicação 360, então a gente tem que realmente levar a sério esse nosso slogan, que a gente faz a comunicação e reverberar em tudo quanto é lugar. E aí começa toda uma iniciativa de criar uma experiência ininterrupta. Então, é ter o stand falando sobre comunicação. É ter eu lá no backstage, junto com o meu time, obviamente, fazendo o aquecimento vocal dos palestrantes. Além disso, eu também estava palestrando dentro de um quadro de mentoria da Gramado Summit. Para complementar tudo isso, gravando também um documentário. Além disso tudo, lançando o podcast. Hoje a gente olha, vendo, né, unindo esses pontos, olhando para trás, parece uma coisa simples relativamente, né? Pensar, você está lá no evento, faz o seu melhor. Sim. Mas quando a gente vê o trabalho que isso deu para pensar nas iniciativas, então a gente vai ter o nosso momento de coffee, de café da manhã. Cara, vamos colocar ali nos copinhos uma mensagem remetendo a essa questão da comunicação. Vamos ao final fazer um happy hour. E por mais que sejam ideias, às vezes, até óbvias, mas criar essa experiência ininterrupta faz com que seja imersivo. E aí quem frequenta, quem vai e vê pela primeira vez a marca, percebe que a gente está em tudo quanto é canto. E eu tenho a mesma sensação quando você traz. Eu falo muito sobre a experiência do cliente, principalmente do viés da Disney. E a Disney fala muito dessa experiência ininterrupta. E eu pude participar de um evento do qual a criativa também está ali encabeçando. Como que é para você pensar nessa experiência de ponta a ponta para que o seu colaborador, o seu ouvinte, enfim, a pessoa que está vendo ali pela primeira vez não note que essas coisas deram errado, porque vai dar, faz parte. Sim. Tem muita coisa que a gente não consegue mapear ali. E gerar essa memória, essa lembrança de eu estive lá e foi muito maneiro. Isso é um desafio muito grande, até porque a gente lidar com equipamentos eletrônicos. Cara, o LED está lá. A qualquer momento, se ele apagar, não significa que ele não tem manutenção, por exemplo, né? Você faz a manutenção preventiva, faz tudo, mas é um equipamento eletrônico. Então é como a tela azul do Windows, de repente, pum, e aí não tem o que fazer, né? Então isso é um desafio gigantesco, impacta totalmente a experiência no evento. Então a gente tenta de todas as formas, porque a criativa ela não é só painel de LED, iluminação e som. Né? A gente vai realmente de ponta a ponta com o cliente, então vai muito além da entrega básica. E ao momento de falar assim, cara, a energia dele lá no palco tá baixa. O que a gente pode fazer para dar um up, né? Pós-almoço e tudo mais. Tava num outro evento com um companheiro nosso e eu falei, tem como ir lá? Sobe lá, bicho. Vai lá e dá um up na galera, tal. Então a gente se envolve realmente.
Agora, sim, esse desafio ele é grande porque não são todos os clientes que a gente consegue ter essa abertura. Pense que a gente está na grande parte dos eventos. Então, a gente vê acontecendo estratégias diferentes, em momentos diferentes, experiências diferentes. Então, a gente absorve todo aquele know-how ali. E aí, a gente tenta o quê? Cara, tirar o melhor de cada um e sempre estar ali para ajudar o nosso cliente e balizar isso. Porque eu preciso que você seja impactado. O meu objetivo não é o expert. O meu objetivo é você que está sentada lá no evento. Então, se eu não entregar uma coisa legal, vai impactar total. Mas o Cris, né? O Cris ficou maluco nesse dia que ele sentou do meu lado. Porque qualquer coisinha que acontecia, e com ele eu tenho abertura, então eu falava, cara, não tá legal isso, não tá legal aquilo. Eu impactei a experiência dele. Mudei a visão dele com relação ao evento. Mas talvez para outros, cara, foi tudo certo. Passou despercebido. Naquele dia, por exemplo, para mim tava ok. Só que é interessante... É a mesma coisa que você entrar na cozinha de um restaurante. Né? Você está ali olhando por dentro como tudo está sendo feito, os Boa impactos, né? Os Exato. riscos. E é isso que, quando o Vini fala... Quem que foi que provocou a gente? Acho que o Vini é parceiro, né? Então a gente está em muito eventos juntos. Que foi Para Quem Você Serve, né? Foi um dos encontros. Sim. E você trouxe... Foi o Wendel. Foi o Wendel Carvalho, Foi o né? Wendel. O Wendel Carvalho, um dia, né, no Mastermind que a gente participa, ele fez várias provocações e uma dessas é, galera, tem que estar muito claro para vocês, dentro do dia a dia, a quem você serve. E parece uma resposta muito simples e objetiva, mas ela não é. Porque determina o rumo e a construção dos nossos negócios, ecossistema e por aí vai. Total. E é a frase que o Vini falou, pô, eu tô ali servindo quem tá sentado. Mas você sabe que, trazendo o que você falou, eu acho que no caso do Vini, me perdoe se eu estiver falando besteira, tá, Vini? Você serve a ponta final, mas também tem muito o lance de impressionar o contratante. Sim. Sabe? Porque, de novo, se eu entrego um evento e a gente não quer que nada dê errado, quando a gente contrata uma empresa, a gente não quer que dê errado, a gente quer que tudo saia conforme o planejado. Então, tem também duas pontas dentro desse servir, que é quem contratou e para quem é o público dessa pessoa que contratou. Então, tem o lance do cliente ver tudo aquilo, falar, nossa, como tá bonito, as luzes, que legal, eles colocaram uma música diferente, que nem você trouxe o lance do tá para baixo, vamos embora, a gente tem que jogar uma energia ali, mas tem também o olhar por parte de quem contrata de eu confio nesse cara. Sim, eu sou capaz de deixar com ele esse evento e não me preocupar de fazer um double check, de fazer um microgerenciamento. Então, acho que no seu caso tem duas pontas. Tem, total. E assim, a gente tem muitos clientes assim. Então, o cara que me contrata pela primeira vez, ele tem essa preocupação. A partir da terceira, não vou falar da segunda, mas a partir da terceira vez que ele me contrata, ele sabe que o que foi combinado ali, ele não precisa se preocupar. Então, ele não precisa ter alguém do time lá acompanhando, vendo se o LED está montado, se a luz já está ok, se o som já foi passado. Então, a gente inclusive estranha, né? Às vezes eu estou numa montagem de evento e eu falo, cara, não tem ninguém do cliente aqui para acompanhar? Surgem dúvidas, né? Pô, se a gente fizer assim, acho que vai ficar mais legal. Mas aí eu tenho que trocar uma figurinha com você e falar, o que você acha se a gente fizer dessa forma e não do jeito que está no projeto? Acho que vai ficar mais legal. Mas se não tem ninguém para trocar, para fazer essa troca, eu falo, cara, os caras confiam tanto na gente assim que não tem ninguém aqui para acompanhar. Vai vir amanhã às 9h, na abertura do evento. É o bônus, mas é o risco, né? Porque poderia até ter estratégias, né, complementares ali na preparação como um todo. E Vini, desculpa. Você veio que me pergunta aqui. Vai. Não, deixa eu... Até falando sobre isso, porque quando a gente olha do evento, pelo menos a minha percepção, antes, quando a gente fala sobre as experiências, a cabeça de alguém leigo tem alguém organizando e geralmente é quem cuida de tudo. E depois eu fui aprendendo contigo que você tem, não necessariamente quem cuida do audiovisual é o cara que faz o teaser no final do evento, que não é o cara que faz a locação, por exemplo, do gerador, caso caia a energia. Só que você é um dos caras que, quando derruba o evento, para onde você olha, Mirna? Nossa, para a organização. Exato, eu vou olhar para a mesa onde está o seu time. E não necessariamente é a marca dele que está responsável por tudo no evento. E até de curiosidade, assim, como é gerir isso? Porque na prática você é uma marca importante dentro do ecossistema
que pode contribuir, obviamente, com a organização e o processo, né, da construção daquela experiência toda, só que existe um ou outro elemento que você não é a palavra final. Sim. Então, por exemplo, eu quero fazer aqui. Cris, aqui não, talvez, que não funciona. Não, eu quero aqui, né? Então, existem situações ou escolhas que não estão na sua mão. Quais são, cara, na minha cabeça é competências, assim, sabe? O que você mais usa no dia a dia? É persuasão? Gestão de conflito? Como é fazer isso, né? Porque, que nem a menina comentou, você tem lá o expert, que é o dono, vamos falar assim, daquele evento, você tem as pessoas que envolvem ali, você tem todo aquele time para administrar, né? O que mais te exige, cara, como líder ali, empreendedor, dentro cara, desse dia? É difícil responder essa pergunta. É uma excelente pergunta, mas assim, a gente tem que fazer realmente ali uma gestão de conflitos. Eu acho que seria, se eu tivesse que pontuar um principal, eu acho que seria esse. Porque eu tenho que lidar com muitas lideranças. Então, eu tenho que lidar com a liderança do espaço, a liderança do cliente, a liderança da produção, porque às vezes a produção nem sempre é do cliente, né? Às vezes o cliente contrata uma agência, enfim. Então, você tem uma agência envolvida intermediando ali. São muitos times. Mas de impacto, eu sou sempre o mais impactado. Porque apagou o evento, você vai olhar para onde? Você vai olhar para quem está controlando o evento. Quem está lá? É a criativa. E é nítido, porque você bate o olho assim e você que deixou cair isso. E não tem como evitar isso. Não tem como, a não ser que eu fale assim, galera, ninguém mais usa uniforme aqui, porque, né? E aí eu vou ter outros problemas. Mas assim, é uma coisa que hoje eu confesso que eu ainda não achei uma solução para isso. Eu não tenho como mostrar, né, que não foi a criativa. Até porque eu não considero que não foi a criativa. A gente tem uma parada de ir de ponta a ponta, como a gente falou, em que eu também me corresponsabilizo. Então, cara, a gente estava no evento, vou usar de novo o exemplo do gerador, apagou. Na hora eu levantei, né? Parecia que tinha um ejetável, sabe? Eu tava sentado do lado dele, apagou, daqui a pouco, oxe, cadê o Vini? Já tava lá, sabe? Tava indo. Então a gente vai, por quê? Porque eu me preocupo com quem tá lá, sentado, também me preocupo com o cliente. Então eu vou para resolver, eu não quero saber quem é o culpado, eu vou para resolver. Depois a gente levanta, vê exatamente o que aconteceu, qual foi o problema, eu vou ter que reportar isso. Né? O cliente vai querer saber se foram vocês, foi uma sobrecarga, sei lá, seu equipamento teve uma sobrecarga e derrubou lá, o que aconteceu? Né? Então podem ser várias coisas. É interessante essa fala sua, Vini, porque me remete a vários conceitos aqui. Primeiro, de accountability, que realmente você ser responsável e não terceirizar as coisas. E, para além da responsabilidade, é o comunicar isso com clareza. Sim. Porque acho que no momento em que dá um BO, não é hora de apontar culpados, é hora de resolver. E depois a gente entende o que de fato aconteceu. O que não significa que não vai ser avaliado. Porque eu tenho certeza que todo erro é um aprendizado interno para vocês, tanto em relação à equipe, quanto em relação ao equipamento, quanto em relação a, sei lá, será que precisamos de mais pessoas, mais equipamento, outra tecnologia, enfim. Quanto em relação a um ponto que é uma coisa que eu tenho lido, eu acredito que o Cris também tem consumido bastante sobre esse conteúdo, que é a questão estoica, que é o que a gente tem controle e o que a gente não tem controle. E quando a gente fala de tecnologia, a gente controla até a página 2. Exato. Porque uma sobrecarga de energia, eu não posso falar para a usina hidrelétrica ou qualquer coisa, então, estou tendo um evento aqui, muito cuidado com a energia que vocês vão emitir ou qualquer coisa do tipo. Então, é interessante que, de novo, mesmo você olhando só o que está bonito, o que está pronto, ainda tem o backstage que exige muita inteligência emocional, bastante gestão de conflito, muita calma, muita cautela, porque também tem uma questão ética ali. Na hora que eu aponto erro para um outro fornecedor, também quão ético eu estou sendo nessa forma. Porque, quer queira, quer não, vocês estão ali como um time, mesmo que não seja o mesmo CNPJ, são pessoas que estão fornecendo um serviço para uma mesma empresa. Então, tem vários pontos que você traz aí que acho que às vezes é bom a gente dar nome, né, Cris? É isso. Para as pessoas elas entenderem a dimensão e a complexidade que é levantar um evento.
por menor que ele seja. E o outro ponto que vocês falam bastante na Criativa, eu acredito que até é muito do core business de vocês, que é esse lance da experiência. E quando a gente olha para a experiência, a gente tem essa mania de olhar de forma megalomaníaca. Nossa, então eu quero um negócio que seja grande, um palco 360, com música, com LED. Só que a experiência, muitas vezes, ela está nos pequenos detalhes. Sim. Certo? E eu queria a sua opinião, o seu conselho aí para os empreendedores que querem gerar experiência, não necessariamente pensando em grandes eventos, mas ali, dentro dos serviços que eles prestam. Isso é um desafio, porque normalmente a galera quer o quê? Um painel de LED gigantesco, um monte de luz e som e tudo mais. Para mim é lindo isso, né? Quanto mais equipamento colocar, né, mais a minha proposta vai ficar gordinha. Então, mas não é esse o intuito, não é esse o intuito da Criativa, né? A gente teve um evento grande que a gente fez no ano passado, em que era uma metragem gigantesca de LED. E a hora que a gente faz a visita técnica no local, a gente fala, cara, não tem porquê. Para mim, legal, vou te entregar uma metragem gigantesca de LED, mas quem está sentado lá não vai conseguir, você não vai conseguir criar um conteúdo que vai ficar legal nesse LED desse tamanho, porque ele tem que ser proporcional ao conteúdo que você vai entregar. E o cara não vai enxergar direito isso. Então, cara, vamos reduzir isso daqui. Vamos montar de uma forma diferente esse projeto para que a gente entregue realmente uma experiência diferente. E isso envolve ideias de N coisas, né? Assim, a gente está ali para LED, áudio e iluminação. Mas, cara, olfato, pô, vamos jogar um perfume aqui e tal. Mas isso com o cliente, né? Pô, tem como a gente jogar a parte da tarde, voltou do almoço, vamos fazer uma dinâmica mais animada. Então, a gente se envolve realmente nisso daí, preocupando realmente com a entrega, com a experiência. E não precisa ser algo gigantesco, né? Como normalmente a galera quer. Às vezes eu falo que o menos é mais. Muitas vezes o menos é mais num evento. Então, a galera tem que se preocupar muito com isso. E, pô, a gente falamos muito de gerador aqui, fala de equipes e tal, gestão de conflitos. Como o Cris falou, a Criativa está entregando uma parte do audiovisual, mas eu tenho a equipe de câmeras, eu tenho a equipe de segurança, eu tenho os staffs, tem N pessoas ali envolvidas que a gente tem que trabalhar em conjunto. Então, teve até uma coisa legal com os meninos lá da Cinemedic, eu posso citar o nome aqui, não tem problema. Cara, tem empresa de audiovisual que cobra uma saída de som de uma mesa. Então, para ele fazer um vídeo legal, um teaser legal no final, ele precisa de um áudio bacana. E para ele capturar isso, qual que é o melhor local? É saindo direto da mesa de som. E o cara vai lá e fala, não, para você conectar seu gravador aqui, eu vou te cobrar R$2.000. E com a gente não tem isso. Então, por quê? Porque para eu entregar para você um evento top, eu preciso que ele também entregue um vídeo top, um áudio top. Então, eu vou ajudar o cara. Não, vem cá, vamos colocar aqui. Pluga na nossa mesa aqui, pega o áudio direitinho, vê se tá ok, tá chegando. Não, tá chegando belezinha. Manda ver. Tem um ponto nisso que você fala de a gente, de novo, eu como uma pessoa tanto quanto megalomaníaca, eu gosto de coisas que tem várias experiências e tudo mais. Eu já participei, acho que vocês também, de eventos que você olha e você fala, cara, da perspectiva de entrega, assim, tá impecável ali, a vitrine. Só que aí quando você entra na loja, nem tá tudo isso. E esse contraste, ele diminui a experiência. Então, às vezes a gente olha esse lance que você falou do painel. Eu quero o maior painel de LED que existe. Faz sentido? Será que não é melhor a gente criar pequenas experiências? O cheirinho, sim, o chocolatinho, a entrada, a recepção, um sorriso, né, de uma pessoa chegando para te receber. Para não só a vitrine da sua loja estar bonita, como o produto que está dentro dela está bonito também. Também, exato. Porque também para o cliente fica dúbio. A vitrine está muito bonita, na hora que eu entro é superficial. Exato. E o Vini trouxe alguns elementos aqui, menina. Só ressaltando que acho que aplica para todo empreendedor, né? Uma das coisas na sua frase, Vini, é... Primeiro, quando você propõe reduzir, você não está empurrando nada em ninguém. Você está encontrando a solução para um problema que ele precisa resolver. Então, você está entregando o que efetivamente faz sentido e ele vai perceber valor. Perfeito. Isso todo empreendedor precisa ter um bom senso, porque nem sempre é o maior cheque.
ele precisa ser o cheque ideal para a resolução de uma dor ideal. Ou seja, eu estou sendo bem remunerado por uma entrega que eu estou fazendo, entrega valor. Porque isso gera para o negócio mais perpetuidade. O cliente ele vai voltar, você vai atender a dor dele. Exato. Aí você trouxe um outro elemento. A gente falou até disso no bastidor também. Ninguém faz tudo sozinho. Então, na hora que você permite que um cara que não é do seu time plugue numa mesa de som para que ele tenha qualidade na entrega dele, você está construindo um ecossistema. Perfeito. Porque quando esse cara for para algum evento e tiver alguém lá que não faz o mesmo trabalho que você faz, obviamente ele vai lembrar disso. E isso te abre portas. Então, você está falando... Vai indicar. Vai indicar. Então, isso é um outro elemento de parceria. E o terceiro é, além de reduzir escopo, você entregou mais valor. O que o nosso amigo conhecido de todos, o Eligan, fala pra caramba, é um over-delivery. Então, eu não esperaria que você propôs para mim algo além do que a gente está discutindo. Então, por um cheiro, por uma experiência, por algo. E isso é uma das coisas, mina, que o Vini vive. Eu né? sei, ele leva isso a sério. Tá no core business dele, o over-delivery. E tem até 2 casos que eu lembro. Acho que foi com o Eligan, inclusive, não foi? O Vini estava do Eligan e o Eligan falando um dia que gostava muito de pipoca. Foi. Esse homem aí, que inclusive me arrependo de não ter comido aquela pipoca mais vezes, no dia seguinte ou no próximo evento, eu não lembro exatamente, tava lá um carrinho de pipoca porque ele assimilou nas pequenas coisas, que é a frase dele. Que muda o jogo porque tava lá, né? Quando teve. E quando a gente estava junto em Poços de Calda, do nada eu vi ele aqui, ó, fonezinho, falando, conectando, eu falei, oxe, né? Que é isso? Ele falou, cara, teve um desafio, eu assumi a produção. Foi. Então tem um ponto nessa equação aí. Não só a gestão de conflito, como também a escutativa. Total. Esse da pipoca, esse assunto vem à tona toda hora. Ontem, inclusive, foi citado também. Falou? Foi falado. Na verdade, o meu sócio, o Maurício, participou de uma mentoria com o Eligan. E teve um dos encontros online em que o sócio poderia entrar e tal. Aí o Maurício, entra lá, Vini, vamos, acompanha lá. Eu falei, beleza, vou entrar. E aí o Eligan, dando uns exemplos, eu ali assistindo, tranquilo, falou sobre pipoca, que ele era apaixonado por pipoca tal e tudo mais. Aí, cara, batata. A primeira reunião que ele foi na Criativa, tava a pipoquinha lá para receber ele. E aí isso marcou ele de tal forma que em todo evento ele cita a pipoca. Então é realmente o detalhe, é olhar as pequenas coisas e estar com a escuta ativa. O tempo todo com a escuta ativa. Esse lance de Poços era um evento em Poços de Caldas, ou seja, a equipe foi toda deslocada para lá, a gente estava longe da sede e tudo mais, e tinha uma produção que não estava entregando o que precisava para um evento daquele porte. Era um evento para 600 pessoas. Não teve jeito. Eu tive que peguei ali o rádio, coloquei na cabeça e, cara, naquele dia eu andei 23 quilômetros. Meu Deus. Foi uma meia maratona. Totalmente. E 23 quilômetros. E assim, sem sentar em nenhum minuto. Em nenhum minuto. E isso é interessante, menina, porque quando a gente fala do básico, a gente falou isso algumas vezes, você fazer o básico bem feito, todo mundo fala assim, nossa, como assim fazer o básico? E não assim, é balizar por baixo, não né? é por baixo, é qualidade. Exato. E aí quando você está com a escuta ativa, você está olhando para a necessidade, são elementos que muitas vezes a gente como empreendedor pode colocar como simples ou como obviedade, mas que não é. Nem todo mundo está disposto a pagar o preço, a olhar além daquilo que está num contrato ou assinado. Total. E Vini, até indo pensando sobre experiência, algumas vezes eu falei com você sobre isso, e a experiência do cliente ela está muito associado a gente como empreendedor, estar próximo do nosso cliente, seja ouvindo, conversando, falando, interagindo. E a gente vê, né, desde a pandemia, foi vários movimentos do digital e hoje tem muita força, eventos, encontros, reuniões, comunidades e por aí vai, onde empreendedores se conectam, trocam dores, desafios. E eu acho que, assim, me arrisco a dizer que é uma das maiores épocas quando a gente fala sobre educação continuada ou programas de qualificação que a gente viu aí na história dos últimos anos, né? Pensando na quantidade de iniciativas que a gente vê em todo santo dia. Considerando tudo isso, você entende que eventos ou a construção desses momentos, né, de troca e de comunidade, ele deveria ser explorado por
qualquer tipo de empreendedor como uma forma de estar conectado ali ao seu cliente? Total. Eu acho que isso faz todo sentido. O evento nem sempre precisa ser para você vender um produto ou divulgar alguma coisa nova, né? Fazer um lançamento que seja. Eu acho que você entregar para o seu time, por exemplo, um evento, é você cuidar do seu time com carinho. A mesma coisa que você entrega para o seu cliente, você também entrega para o seu time, que é o seu cliente interno. Na minha visão, é o meu cliente interno, é o meu time. Concordo. Então, foi inclusive recentemente, não sei se foi em março, não me lembro agora a data exatamente, a gente fez um evento na Criativa interno para o nosso time. Cara, com LED, com som, com luz, com brinde, com brincadeira. E o meu desafio ali, o que era? Era implantar uma cultura nova. Então, como que eu vou fazer isso de uma forma que não seja chata? Porque, né, falar de cultura, do que eu tolero, não tolero dentro da companhia e tudo mais. Então, vamos fazer um evento. E foi assim, sensacional. Então, todo business tinha que fazer um evento. Um evento não só é para venda. Muitas vezes pode te aproximar do seu cliente. E tem um ponto nisso que você traz, Vini, que a nossa tomada de decisão ela é mais emocional que racional. Total. Então, quando a gente vê a entrega de um evento com toda a qualidade, zelo que aquela empresa está se propondo a fazer, a minha tomada de decisão de compra e de ser uma pessoa que reverbera o nome da empresa em outros ambientes, ela também se potencializa. Sim. E aí eu vou fazer uma provocação aqui, o Cris gosta muito disso, né, Cris? De que, ok, nem toda história precisa ser grandiosa, e eu acho que nem todo evento precisa ser grandioso para ser igualmente importante. Sim. Porque às vezes quem está escutando a gente pode pensar, nossa, mas eu não tenho grana para investir nisso agora, como é que faz? Às vezes aquela pequena experiência que você gera, que nem você gerou internamente para o seu cliente interno, já é suficiente para você gerar uma memória. E eu vou trazer isso de volta até para quando a gente patrocinou a Gramado Summit. Obviamente, a gente não tinha budget infinito. Fato, né? Não somos uma empresa gigante, mas a gente queria promover essa experiência. E às vezes é uma aula que você grava, que foi o nosso caso. Eu quero chegar em gente que não está aqui. Como é que eu faço? Então, legal, vou gravar uma aula, vou dar um folheto, tem um QR Code, a pessoa recebe esse QR Code também depois, posteriormente, pelo WhatsApp, para ela poder passar para outros colaboradores. Então, essas pequenas experiências que muitas vezes, às vezes as pessoas negligenciam, elas podem ser fator decisivo para a tomada de decisão de contratação ou não daquela companhia. Totalmente. Né? E aí tem um ponto aqui nisso tudo, que você costuma acompanhar grandes nomes da internet. Eu acho que talvez vocês sejam um dos maiores players hoje no que diz respeito ao audiovisual, o que é muito incrível. Queria saber de você, o que você vê que foi um comportamento, decisões entre esses players que se repetem e que levam ao que a gente chama hoje de sucesso. Espera que eu vou pegar a caneta. Agora é a hora que a gente anota, hein? Bora. Cara, que pergunta, né? Eu acho que muitos, principalmente no digital, a gente tem um desafio muito grande de fazer eventos com um planejamento de ponta a ponta. São eventos normalmente muito dinâmicos e que vão mudando no decorrer dos dias ali. Mas eu acho que todos eles, nesse momento, estão começando a olhar um pouco mais para a experiência e alguns cuidados com o cliente. Por mais que a gente tente mostrar algumas coisas, demora um tempo para amadurecer a ideia, porque é o que você falou de budget. Muitas vezes o budget para um evento ele não é infinito, né? Eu tenho clientes que tem budget muito apertado e eu tenho clientes que não chega a ser infinito, mas que assim, cara, o que os caras falarem para fazer no projeto, vai. Porque é realmente preocupação com a experiência. Então, eu tenho sentido que isso tem mudado um pouco. Né? Ainda não de uma forma geral, mas aos pouquinhos tem mudado com alguns players. Então, antes você encarava o evento como um custo. E o evento ele não pode ser encarado como um custo, porque você está fazendo um investimento futuro ali. Então, tudo bem, um lançamento você está fazendo um evento para vender, então você vai ter aquele resultado no final. Mas um evento em que você vai fazer network com os seus clientes, ele é um investimento futuro.
Então, não pode ser encarado como custo. Ele precisa realmente ser colocado ali, ter um olhar mais cuidadoso para abraçar quem está ali, abraçar o cliente, trazer proximidade. E eu acho que isso muda o jogo. Uhum. E até do Vini, uma vez a gente conversando sobre isso, ele trouxe... Eu fiquei com uma provocação, né? Uhum. Porque muitas vezes a gente... Uma das minhas qualidades é ouvir o que eu não sei de quem entende muito melhor do que eu, né? Até eu falo assim, pô, se você falar sobre audiovisual, eu vou ligar para você e vou perguntar, cara, XYZ, inclusive eu já fiz isso algumas vezes. E isso que o Vini tá trazendo é que geralmente empreendedor, você para de ser cabeça dura e entender que você sabe tudo. Porque tudo bem você ter a referência de orçamento e, obviamente, ao primeiro você pode ter receio. Mas no caso do Vini, imagine o cara que opera, né, todos os maiores eventos. Existem coisas que ele consegue trazer e contribuir que vão aumentar uma conversão desse cara lá na frente. Totalmente. E a minha provocação aqui não só do Vini, mas em todo dia a dia, a gente vai encontrar alguém que consiga, de alguma forma, trazer recomendações para você melhorar a sua linha final, que é a lucratividade. Uhum. Sim. E a gente conhece alguns desses players e a gente, às vezes, fala sobre o retorno. E quase sempre você cruza. Não que esse cara vai ter o dinheiro jogado na mesa infinito para gastar como você bem querer. Mas ele não é geralmente o cara que enxerga aquilo ali só como um custo, como uma linha muito travada. Porque o ponto é, o que eu posso gerar de resultado, seja de conversão ou de experiência, que vai impactar positivamente aquilo que eu estou me propondo a fazer. E isso acontece, né, com a Criativa. Então... no ponto de vista de evento, cara, mantém uma escutativa. A gente, como empreendedor, às vezes sai recusando, mas é importante ouvir, né? Sim, abrir essas portas, porque você escuta pessoas com um olhar de fora. Muitas vezes, como a gente está muito ali na operação, você está focado numa coisa e deixa passar outras, né, despercebido. E às vezes alguém com um olhar de fora... é escutativa, é isso, total escutativa. Tanto que eu uso muito até essa analogia, Vini, que eu acredito que ela cabe perfeitamente para você. Santo de casa não faz milagre. E eu trabalho com treinamento e desenvolvimento de comunicação e muitas vezes as pessoas acham, mas aqui internamente a gente resolve. O RH consegue dar um treinamento aqui interno para os colaboradores. Só que vocês de fora, assim como eu de fora, vejo aquilo e identifico erros que são pontos cegos para quem está dentro da operação. E até vocês dois mencionaram algumas coisas aqui que eu quero levantar para formular o meu pensamento. Que você falou assim, a gente começou lá em 2020, 2019 mais ou menos, ali juntamos 3 pessoas que queriam trabalhar com isso e tudo mais. O Cris falou assim, eu nunca vi uma alta tão grande com relação a esses eventos, a esses masterminds e tudo mais. E tem um outro ponto, né? Tem muitas pessoas promovendo eventos, por exemplo, de poker, de networking, só para a galera trocar uma ideia, porque isso também gera lembrança de marca. E é interessante de ver a sua trajetória, Vini, você, dos seus sócios e tudo mais, e pensar que num momento tão crucial como foi o momento pandêmico, que a gente não tinha uma visão de futuro tão clara, estava tudo muito incerto. Então, o que era inicialmente para ser 15 dias em casa, virou 1 ano, 2 anos para algumas pessoas. E olhar para isso e vir com força total nesse pós-pandêmico, entendendo que as relações, as interações, o presencial, o ao vivo é importante, é fantástico. Fantástico mesmo. Mas eu, como uma pessoa que gosta dos contrapontos, eu queria ouvir de você, que apesar do online, o presencial ser incrível, o online também tem o seu valor. Tem. O que você aconselharia para os colaboradores ou para as empresas, empresários, enfim, que tem uma operação hoje mais online, de trazer de experiência para o cliente final? Eu acho que de novo a gente vai voltar em escutativa, né? Eu acho que a hora que você abre essa porta, né? A gente vai falar de budget. Poxa, eu não tenho budget para fazer um evento tal e tudo mais, o meu produto é mais digital e tudo mais. Pô, legal, então faz algo online, mas abre essa porta, abre essa comunicação com o seu cliente, porque ele vai te passar a visão do seu produto. É ele quem usa o seu produto, o seu serviço. Então quem vai te dar um melhor feedback, vai te falar melhor sobre o que você faz, é o seu próprio cliente. Então se você não estiver disposto a escutá-lo, então não faz, para mim pelo menos não faz nenhum sentido, né? Eu tenho que ouvir o meu cliente, saber o que ele tem a dizer sobre o meu serviço e o meu produto. Então eu acho que tem
tem que fazer os eventos online, tem que fazer um podcast, tem que fazer uma transmissão ao vivo, tem que abrir um Zoom que seja, entendeu? Dependendo do tamanho da operação, para trocar isso e trazer proximidade, porque muitas vezes você lidar com pessoas que, quando a gente fala de uma companhia muito grande, você está lidando com um time que afeta diretamente o alto escalão ali, mas que ele não está vendo, né? Então tem muita coisa acontecendo aqui embaixo que ele não está vendo, e talvez fazendo algo que abra essa porta, abra esse canal de comunicação, e tem várias formas de se fazer isso, você vai se surpreender com o que vai ouvir. E pode mudar completamente o seu produto, pode muda o jogo, né? Muda o jogo, pode mudar completamente o seu serviço, né? Então faz todo sentido utilizar as duas coisas. Ou, né, a gente tem muito também evento híbrido, em que eu tenho ao vivo e presencial. Tem muita gente fazendo isso também. Então é importante essa interação. Eu acho que faz todo sentido. Não tem que ser só um ou só o outro. Eu acho e um não anula o outro, né? Exatamente, um não anula o outro. A gente viu, hoje você tem muitas possibilidades de interação para gostos diferentes, para períodos diferentes. Até quando a própria Academy, pensando sobre o Jornada, eu falei assim, cara, tem cara que quer vir aqui se conectar, tem cara que quer assistir, tem cara que quer entrar ao vivo, porque ele quer ter a disciplina de ter que estar conectado em determinado horário da semana, senão ele não vai ter a rotina ou a disciplina de estudar ali sozinho. E a gente falou muito sobre eventos, mudanças, mercados, etc. Eu tenho alguma pergunta aqui para ti, cara. Quando a gente fala de avanço de tecnologia, brincadeira tá feroz, né? Então, do que a gente está vendo desde inteligência artificial, desbravando trocentas mil coisas pra gente, só que ela vai mudar os mercados como um todo. Como que você está olhando isso dentro de eventos, dentro da área de audiovisual? Como que, até conectando com o que você estava falando sobre as possibilidades, né? O que você vê de mudança? Porque a gente passou 2 picos, eu acho. Um pico todo mundo estava aqui no bem bom, vai para casa, vem o digital com uma força absurda. Sim. Chega num pico dele, volta o processo, aí precisa de pessoas. E aí volta a se conectar. Então tem aquele boom hoje, muita gente se conectando. Juntando esse movimento dessas ondas, mais toda essa transformação, o que você enxerga aqui de futuro, Vini? O futuro está cada vez mais, assim, não vou dizer incerto, né? Mas a evolução é muito rápida. Né? Então, a gente vê o Elon Musk aí apresentando um monte de coisa, o cara fazendo coisas inimagináveis. Cara, se a gente olhar para os Jacksons, né? Lá atrás, né? Eu não sou novinho, já tô com a barba toda branca aqui. Mas, cara, quantas coisas daquele desenho de lá de trás hoje são realmente realidade. Então, para essa parte de eventos, é difícil eu trazer aqui pontualmente, o que será que vai mudar exatamente nisso daí? Com relação à tecnologia, a gente tem a China que não para de produzir LED, não para de fazer um monte de coisa nova. Existem feiras que falam sobre isso e trazem sempre um produto diferente. Então, na minha base, eu acho que investir em equipamentos mais modernos é uma coisa que tem que estar aí, né? A IA, eu acho que pode ajudar muito no evento. Quando você fala de show, não é o core da criativa, não é show, não é o business, né? A gente é mais evento corporativo. Mas você tem toda uma dinâmica de luz, de efeitos especiais e tudo mais, que eu acho que a IA pode ajudar bastante nesse sentido. Então vai ser realmente um desafio aí de inovação muito grande. Vai começar a entrar muito essa parte de programação. Já existe isso, mas vai ser realmente um desafio gigantesco aí. A gente, cara, não sabe mais Aperte o que... os cintos e vamos segurar essa onda. Exatamente. Teve só tá comentando, Pablo Marçal, polêmico por alguns, mas ele fez um post de conteúdo que, cara, achei incrível aquilo, pensando com a cabeça de empreendedor, como aquilo ali poderia mudar a experiência dentro de eventos, por exemplo. Que é algum drone guiado por inteligência artificial. Então ele soltou o drone, foi andando, e aí o drone vai na distância adequada para ir cobrindo ele, assim, tá interagindo, qualidade de gravação, assim, incrível. Eu falei, cara, imagine isso num evento para algum
grande expert, algum cara que quer produzir o conteúdo. Tem que ter um perigo, né? Tem que ter um limite, né? Para esses drones se chocarem ali, sim. Mas, cara, coisa que era inimaginável há um tempo atrás. E uma outra, que acho que você estava falando, eu lembrei sobre interação em eventos, que eu acho que o G4 fez uma brincadeira dessa, que ele instalou uma câmera na frente do palco e aí ele foi mapeando os comportamentos das pessoas ali sentadas. E aí vai falar assim, pô, baixo interesse, baixo engajamento, tá no celular. E isso é alguma coisa que você falou assim, por exemplo, hoje você tem um olhar ativo, né? Tipo, porra, a energia tá caindo. Né? Pô, não tá... É manual, né? Manual. É manual isso. E aí imagine você produtizar isso de forma que você muda a experiência. Sim, você pode ter ali um eye tracking te dando todo um relatório de como que tá a energia da galera, com alguém da produção ali, cara, tá aqui no fone, meu, tá caindo, a galera tá dormindo, não tem interesse, a galera foi pro celular. Hoje é manual, mas dá para usar total isso aí. Você tá do lado dele, ele te dá um pedala, sabe? Calma, tem que responder seu WhatsApp. Você sabe que o Cris, a hora que ele formulou essa pergunta, né, quais são os próximos passos, né, quais são as tendências para 2025, é muito interessante de observar como online e offline caminham lado a lado, né, Cris? Porque nesse ano no Fire, eu não fui, mas eu acompanhei muito os posts que foram feitos sobre, enfim, marketing, tendências de futuro e tudo mais. E uma das tendências para 2025 é a criação de comunidades. Então, isso tanto no âmbito online quanto no próprio offline. Eu acho que muito do que vocês trazem dessa perspectiva de eventos, mesmo que não seja com o intuito da conversão, é também uma criação de uma comunidade. Sim. De você realmente fazer aquele grupo de pessoas que têm os mesmos interesses trocarem entre si, para quem sabe de lá saírem novos negócios, enfim, novas ideias, até novas parcerias. Vini, para a gente caminhar aqui para o nosso finzinho de programa, no Guia do Mochileiro, bom, né? No Guia do Mochileiro das Galáxias, o Código 42 ele é a resposta para a vida e as questões fundamentais do universo. E a gente queria saber de você, para você, qual que é o verdadeiro Código 42? Eu acho que eu vou usar uma frase que a Aline trouxe para mim. Eu não vou lembrar a frase exata, mas foi assim, se você fizer o seu melhor, você não tem certeza de que terá sucesso. Mas se você não fizer nada, o fracasso é garantido. Então, eu acho que ela comentou isso comigo, acho que há uns 2 dias atrás, alguma coisa assim. E, você para refletir assim e fala, cara, faz todo sentido isso. Concordo. Bora se mexer. Concordo. Isso. Não pode ficar parado. E Vini, quem quer acompanhar as suas aventuras com Criativa, quais são as suas redes sociais? Deixa aí pra galera te acompanhar. Bora lá, @mvrevite. Tô lá começando a minha jornada digital e colocando a cara, né, Cris? É isso. Fazendo as nossas news no LinkedIn também. E @Criativa Audiovisual, tudo junto. Lá a gente mostra os bastidores, explica como funciona o backstage, mostra bastante coisa, muito evento legal, os players show de bola ali, então dá para acompanhar bastante coisa e ver o nosso trabalho que é top. Boa. Cris? Cristiano.F.Freitas no Instagram e Cristiano Freitas no LinkedIn. Muito bem. Por aqui, @MiaBolrafe em todas as plataformas e no LinkedIn, Mirna Abolrafe. Nós somos @Código 42 nas suas plataformas de áudio e no YouTube. Acompanhe, tem episódio toda semana. Até a próxima. Tchau. Valeu, tchau. Valeu.